18 horas e 6 minutos, 6 e 6, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. O Vale Esportes está no ar também nos nossos canais no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria Hamburgueria Uval. Vale FM, Vale FM. Juazeiro do Norte está mais uma vez comemorando e fazendo a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. Tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte no Cariri da Sorte. Confira. Kátia Simone da Silva, da Zona Rural de Juazeiro do Norte, dividiu o quarto sorteio. Um novo Polo Trek 0 km, mais uma Honda Bros 160, mais 10 mil reais em dinheiro, com mais 2 ganhadores. E não para por aí. Eliana Crispim Dantas, aqui de Juazeiro do Norte, ganhou no terceiro sorteio 5 mil reais em dinheiro. Francisca Obervânia Cordeiro, do bairro Frei Damião, Juazeiro, ganhou no Cariri da Sorte 1.000 reais em dinheiro. E você pode ser o próximo ganhador. Seja você também o feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, é daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes, é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes do Timaço da Vale FM na 99,9. Aqui quem está ao nosso lado é ele, João Filho. Boa noite, JF. Tudo bem, Delton? Um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. E a gente começa o programa, Delton, já com uma informação para o pessoal que acompanha a nossa programação. Amanhã, como todo mundo sabe, Delton, é feriado aqui na cidade de Juazeiro, mas o escritório da J. Rodrigues Empreendimentos vai funcionar normalmente para venda de ingresso individual para o show do Zézio, que acontece sábado lá no Clube dos Comerciários. Então você que está ouvindo a gente agora, ainda não comprou seu ingresso, passa aqui amanhã, aqui na Monsenhor Esmeraldo 408, no mesmo prédio da Rádio Vale. Compre o seu ingresso individual, amanhã vai funcionar normalmente o escritório da J. Rodrigues e sábado, Delton Sá, lá no Clube dos Comerciários. Zézio Potiguar de volta ao Cariri, teremos também Avelino do Acordeon e a banda De Rossi, essa galera que tem um projeto maravilhoso que faz homenagem ao rei do brega, Reginaldo Rossi. Enfim, será uma noite. Na verdade, a banda dos integrantes da banda do Reginaldo Rossi. Era a banda que tocava com o Reginaldo, né? Reginaldo Rossi. A The Rossi são os integrantes da banda do Reginaldo Rossi que vão estar fazendo a festa. Eles seguem com esse projeto, né? Exatamente. O legado que o Reginaldo Rossi deixou. Pois é, por isso que a banda é a The Rossi, né? Maravilha, que maravilha. Justamente são os integrantes que fizeram parte da banda lá do Reginaldo Rossi. Que durante muitos anos seguiram o Reginaldo da sua carreira aí pelo Brasil todo. Então tá feito o convite. Então, não comprou seu ingresso? Amanhã passa aqui no escritório da J. Rodrigues, compre seu ingresso. Preço maravilhoso. Sábado a gente vai se encontrar lá no Clube dos Comerciários do show do Zézio Potiguar, Delton Sá. Tá certo, meu caro JF. Mas eu tô sentindo falta de uma pessoa aqui. De uma pessoa aqui? É, rapaz. Quem é, João? O Marco Valério. Ah, Marco Valério, porque na quinta-feira. Na quinta-feira ele tá de folga, rapaz. Rapaz, é tanta coincidência, né? Porque justamente no dia que ele folga, no dia anterior, que ele disse que eu sou do contra e dá certo e ele. Ah, você está sim, porque você acertou os dois resultados de ontem, não é isso? É, rapaz. Você disse que o Inter ia ganhar e disse que o Atlético ia ganhar. Eu acertei, Deus. Acertou. Eu botei no tira-teima ainda há poucos instantes. Vossa Excelência o senhor ainda tinha dúvidas, né? Eu pensei que você tinha dito que o São Paulo ganharia o jogo, não o Internacional. Eu fiquei na dúvida. Ah, muito bem. Eu fiquei na dúvida. Certo, meu caro. O torcedor do Flamengo tá na bronca com o time, não viu? Poderia ser diferente, né? Tá e ainda mais com a bolinha que jogou o Flamengo ontem. Porque ontem o Atlético Paranaense venceu com uma facilidade muito grande. E o torcedor tá preocupado porque vem aí a final da Copa do Brasil. Serão 2 jogos, 17. Já é domingo a primeira. Domingo é a primeira já. Todo mundo pedindo para colocar o torcedor do Flamengo, não quer mais o Sampaoli, o Flamengo não se manifesta, mas eu acho que tá sem clima para o treinador continuar. Eu acho muito difícil do Flamengo tomar essa atitude, tirar o treinador antes da decisão. O problema é que vai vir mais uma multa pro Flamengo. É incrível como os nossos clubes, eles perdem dinheiro com essa história de multas rescisórias, né? Porque o único dos treinadores que o Flamengo demitiu dos últimos, que ele não teve problema com multa, foi o Dorival Júnior. Que realmente, quando saiu, que foi assumir o Flamengo, que ele saiu aqui do Ceará que foi pro Flamengo, o Dorival foi com contrato até o final do ano. Mas ele tinha uma expectativa de continuar no Flamengo. Que a diretoria renovasse o contrato dele. E eu acho que dos últimos treinadores que passaram por lá,
foi o único que o Flamengo não teve problema com rescisão contratual. Pagou tudo, meu filho, siga seu caminho. Você lembra do Pereira lá, Vitor Pereira, né? Vitor Pereira, né? Lá Foi um do dos Corinthians, últimos, né? a multa é um absurdo. E o Flamengo, mais um absurdo, né? É. O Flamengo foi buscar um treinador português, estava treinando a seleção da Polônia. Pois é. O cara Aí deixou outro lá o absurdo. projeto, deixou de ir pra Copa do Mundo, aceitou o projeto do Flamengo, veio e foi um fiasco também. E agora vai mandar o Sampaoli, de novo tem multa rescisória altíssima, vai perder uma grana boa o Flamengo, porque não acha realmente o clima no Flamengo pro Sampaoli não tem mais. Eu acho que já isso vai acabar acontecendo. E é impressionante, né, rapaz, como desperdiçam dinheiro ali no Flamengo, é um negócio assim. A gente sabe que dinheiro tem demais, mas infelizmente a diretoria tá pecando Mas no que não é diz porque que você tem que estar derramando por aí, não. Porque uma hora... na administrar o recurso é que tá sendo mal administrado. Tem uma hora... E já a gente falar que hoje tem Série B, tem 4 jogos aí, João Filho? 4 jogos pela Série A. Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho vai rodada ter... desmembrada, né? Vai ter palpite... Vai, Delson. Do João Filho, vai ter que ter, rapaz. O povo quer saber do seu palpite. Ave Maria. O povo quer saber, não é por minha causa, não é por sua causa. Ave Maria. A audiência desse programa é sua, João Filho. 18 horas. Vamos à hora? A Rocha. Diga agora. 18h18. Hora em nome de quem? Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet do Cariri. Manda um abraço pra Roberto Gerenta, Novo Um abraço, Rio. Robertão, grande figura humana. O Isaac é um dos maiores vendedores dessa região do Cariri. Mande pro Kennedy. Um abraço pro Kennedy. Tude, o homem da peça da assistência. Tude, valeu Tude, um abraço agora pra você. Agora manda um abraço pra Tony Ramos, o homem dos seminovos. Um abraço pro Tony, é o Tony Ramos. Tony Ramos. Enfim, toda a equipe da Novo Rio quer realizar o sonho do seu Chevrolet 0 km. Você não vai amanhã não, que amanhã é feriado, o pessoal vai descansar um pouquinho, vai no sábado de manhã. Sábado pela manhã, vai lá, fecha o negócio. A melhor avaliação, Novo Rio, pra você sair com o seu carro 0 km. Esse João Filho é um showman. Agora nós vamos falar em nome de Já o Presente, sabe por quê, João Filho? Por quê? Tá chegando o dia das crianças, João Filho. E aí o cara já começa a se preparar pra comprar o presente do filhão, do afilhado, do neto, do sobrinho. Sim. Tá certo. Aqueles meninos lá que mora perto da casa da gente, que a gente gosta muito, né? Tem aquela gurizada que fica ali batendo bola na rua. Porque no meu tempo era assim, João Filho. Dia das crianças lá na Jacinto, a gente ganhava presente dos vizinhos também, João Filho. Bom demais. João Filho, é desse jeito mesmo. Já o Presentes. Pensou o Presentes? Vai na Já o Presentes. Você compra, tem presente baratinho, aquele que você quer distribuir com aquela criançada lá perto do bar. Aí quer dar um melhorzinho pro neto, pro sobrinho, pro afilhado, né, pro próprio filho. Aí tem tudo isso pra você na Já o Presentes, porque pensou em presentear? Já o Presentes é o lugar. Rua Clóvis Bevilacqua 536, no centro do Quarteirão. Meio do Quarteirão, no centro de Juazeiro, e vizinho a Jalda, tem a Jalda Decorações. Tem as tudo duas lá. lojas. Lá é uma sequência de lojas assim, uma do lado da outra, tudo lá pra vender pra você. Meu amigo, então e o vai atendimento eu nem falo, que é só gente boa lá. Espetacular. Já o Presentes, passa lá. Bom, deixa eu falar também, Delton Sá, que chegou um mega prêmio, um verdadeiro show de prêmios todos os dias para você. Você pode fazer a sua aposta, sorteios 24 horas por dia e haja emoção. Faça o seu cadastro agora mesmo e ganhe R$10 de bônus. Mais informações pelo site www.megapremio.com. Tem o Instagram também, @megapremio.oficial, para você fazer a sua aposta, fazer a sua fezinha e ficar de bem com a vida com o pessoal da Mega Prêmio. Acertou? Recebe na hora. Deixa eu mandar um abraço pra um filezão, cara, gente boa. Quem é a fera? Sou fã dele, da família dele, todo mundo lá da família dele, meu amigo Rodrigo Arraes, o homem forte lá do Crato. Alô, Rodrigão. Lá da Arraes Corretora de Veículos. Alô, Rodrigo! Aproveitar, mandar um abraço pra mãe dele, a dona Liane, pros irmãos, pra todo mundo lá da família. Pra toda a família, Guilherme, pra toda a turma boa lá. Mandar um grande abraço pra toda a família lá, né? Seu Arraes, enfim, um abraço pra toda essa galera, obrigado demais pelo carinho da sintonia. Sabe quem tá vendo, ouvindo, na verdade tá vendo a gente agora, que esse tá lá no canal no YouTube, certo? É o meu amigo Luiz, Respeita Januário, conhece Luiz? É o Luiz o Gaúcho? O Gaúcho, torcedor do Inter. Bagual, tá lá, ele. Rapaz, gente, rapaz, esse fígado do Luiz é bom, viu? Esse fígado dele e do Franco, eu vou dizer um negócio pra você. Um abraço pra ele. Ó, ele tirou uma foto aqui, aí lá no fundo da foto tá a engenhoca que ele criou, que é pra assar costela e o bacurinzinho, certo? No rolete. Ele e o Franco estão lá, o Franco da Fiorelli Advocacia
É assim, um é Inter e outro é Grêmio, né? O Grenal. O Luiz tá é Inter e o Franco é Grêmio. É. Ai, não, eles não estão nem lá em Luiz, não. Eles estão lá em Dedé Moral. Alô, Dedé! Aquele abraço pro Dedé Moral. Rapaz, ainda não fui tomar com os meninos lá em Dedé Moral. Tem que ir lá. Fazer uma visita ao Dedé Moral. Um abraço pra Jade Guga também. Oi? Jade Guga tá aqui do lado. É a gente falando e o pessoal mandando mensagem. Meu amigo, o Rafael lá da Vila Três Marias. Alô, Rafael! Que trabalha na empresa da coleta de lixo em Juazeiro do Norte, na MM. Um abraço aí pro Rafael. Nosso de todos os dias, tá ligado? Mandando um abraço pra vocês, João Vitor. Rafael, um abraço pro Rafael. Valeu, Rafael. Obrigado, querido. Agora vamos falar, sabe de quem, João Vitor? Quem? Da churrascaria Mão de Vaca. Vou pra lá daqui a pouco já derruba. Você quer assistir um jogo, vendo num telão bem grandão. Vai lá pra churrascaria Mão de Vaca. Sabe quem? Eu lembrei de Meu amigo, lá tem um pãozinho de alho. Lá tem uma linguiçazinha, filé pra você. Lá na churrascaria Mão de Vaca. Esse melhor churrasco da região do Cariri. Esse sabe de quem? É daquele rapaz que você fez a foto com ele lá no Sabe de quem? É, o sabe de quem? Quem é esse aí? Ele adora, diz que é cidadão fortalezense, é cidadão Na cearense. verdade, ele não é cidadão fortalezense. Ele foi agraciado com o título de cidadão cearense ele recebeu o pela cidadão Assembleia cearense. Legislativa do Estado do Ceará, João Filho. A gente tá falando aqui, gente, do narrador esportivo Luiz Roberto. Luiz Roberto? É. É o narrador da Globo, é? É esse mesmo. Esse aqui? Vamos ouvir a voz dele. Solta aí. Vamos ouvir, bota aí. Arrocha. Vamos ouvir aqui o que foi que ele mandou dizer. Fala. Fala, meus conterrâneos. O cidadão cearense, não é fortalezense, é cearense. Rapaziada de Juazeiro, beijo, fique com Deus. Sabe de quem? Luiz Roberto. Luiz Roberto, um dos grandes narradores que temos no futebol. Na TV brasileira. Na TV brasileira, com certeza. O homem é bom, o homem é bom. Nelson, eu falo também, sabe de quem? De quem? Do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado aí de alguém muito especial. Pintou aquele clima? Vai lá no Motel Imperial, você vai encontrar conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. A direção é do nosso querido amigo André Lemos. Gente boa demais, André, figura humana espetacular, o Andrezão. Fez um trabalho maravilhoso, ainda faz também, continua com o trabalho lá no CT do Guarani. Sim. Você quer ter mais informações, quer conhecer o Motel Imperial? @ Motel Imperial Oficial no Instagram. Faça como João Filho. Pra viver grandes momentos. Passe lá. Teve lá, João Filho. Na rua Engenheiro José Walter, 280, bairro Antônio Vieira. A direção é do André Lemos, Motel Imperial. Não faça isso. Tá perigoso, João Filho. Tá perigoso, já não faça isso não. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Fernando. Eu não sei se o Fernando, qual é a concessionária que tá meu amigo Fernando agora. Eu acho que o Fernando ainda tá lá na Ceará Motor. Um abraço pra ele, rapaz. O Jorjão, mas o DJ lá não tem o que fazer. Hoje eu tava lá no aeroporto, na inauguração do aeroporto, entrevistando o presidente da ENA Brasil, né? Da administradora dos aeroportos. E aí eu tava entrevistando o Santiago Yus, que é o espanhol, que é... Aí tiraram a foto, rapaz. Tô espalhando a foto nas redes sociais. Você rasgou o castelhano hoje, aí o DJ lá tirou a foto e mandou pra Jorjão. Pronto, foi o suficiente. Rasgou o castelhano. Rapaz, o que tem de amigo meu desse rapaz, Jorjão disse que bem só tava hoje no aeroporto. Eita, Jorjão covarde. Valeu, DJ Jorjão. Valeu, Ádio. Tava também o DJ Borrão. Tava turma boa lá. Rapaz, só gente boa. O Borrão de Barbalha, gente boa demais o Borrão. Hotel Amoarama. Agora aqui é topado, meu amigo. Hotel Amoarama é a casa do carirense na capital cearense. Olha, faça o seguinte. Faça o orçamento. Aí você vai dizer assim, rapaz, mas esse preço aqui é parecido com aquele. Se hospeda no Hotel Amoarama. Precise do serviço do Hotel Amoarama pra você ver o que é um hotel. O conforto. Tem comparação, rapaziada, não tem pra ninguém, não. Hotel Amoarama, é casa do Carirense na capital cearense. Reserva 0, operador 85 3304 8900. A gente fala também do Cariri da Sorte, que nesse domingo vai trazer muito dinheiro, Delton Sá. É, meu amigo, nesta semana a premiação total vai chegar na casa de 125 mil reais. Só no quarto sorteio tem 100 mil. 100 mil reais no quarto meu sorteio. Amigo, se eu ganhar 100 mil, no outro dia eu tava viajando. Resolve, Delton. Eu ia curtir Resolve, vai 100 mil pontos. Eu ia curtir. Vai descansar e resolve. Eu ia curtir. Meu amigo, você já imaginou? Pedir logo uma folga aí. Você vai correr esse risco maravilhoso. Logo uns 15 dias aí. Domingo você pode faturar 100 mil reais no quarto sorteio do Cariri da Sorte. Um pix de 100 mil pra você, minha nossa senhora. E tem mais, hein, Delton? Um total de 15 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$1.000 e tudo isso
com dupla chance. Então, perca tempo não, compre agora mesmo seu Cariri da Se sorte. eu ganhasse 100 mil, eu ia contratar segundo pra fazer um buco meu. Eu jogando bola. Ia ficar bonita. Já pensou, segundo me fotografando, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pra segunda, pai. Pra segunda, ele tá ouvindo a gente. Manda um abraço pra ele, pros filhos, o Caio Hugo e o Francisco Heitor. Um abraço então pros filhos do meu amigo Segundo. São todos corintianos. O importante é ter saúde. É João Filho. Agora eu quero falar da Gênesis Solar. Se você tá cansado de pagar um absurdo de conta de energia, procura meu amigo Luciano Carvalho. Esse vascaíno aqui faz tudo para melhorar a condição da sua vida, para você parar de pagar aquele absurdo de conta de energia, pra você pegar esse dinheiro e fazer outra coisa com ele. Conversa com meu amigo Luciano, chama ele no zap 981-237956, deixa o sol pagar a sua conta de energia com a Gênesis Solar. Bom, a gente fala também aqui no timaço da Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos aí de solados. Tem os solados Anabela, os solados blocos, os solados para papetes com cores e modelos variados. É isto mesmo, trabalhando com material de excelente qualidade. Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, número 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp 998554193. Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia na Só Fumê Service. Fala com meu amigo Edilson, um corintiano. Edilson, o doutor do fumê. 988054899. Fica na rua José Marcos, número 408. O Edilson ensinou esses meninos tudinho aí que tem por aí a botar fumê, viu? A colocar revestimento fumê. É o professor geral. É igual a Miguel da PV. Miguel lá da TV Verde. Miguel da TV Verde. Miguel ensinou esses meninos tudinho, esses meninos tudinho que filma por aí. É tudo aluno de Miguel. É igual a nós, professores de educação física, que eu tô fora da área agora. Mas esses meninos que trabalham com a educação física da minha geração pra trás aí, é tudo cria de Ninô. De Ninô, Papai Smurf. Papai Smurf, como você chama. Desse jeito. E Edilson é o cara que fez esses meninos tudinho cortar os revestimentos e colocar nos vidros dos carros. Bom, a gente fala também aqui no timaço da Grage Veículos, compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas, é verdade. Grage Veículos, carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado, na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. 992088592 é o WhatsApp, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Dá uma pausa, a gente volta já com as publicidades, porque a gente vai falar com a Luísio Vilar pra falar do Verdão do Cariri. Fala, Luísio, boa noite. Boa noite, Delton Sá, João Filho, boa noite pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Pois é, a gente chega nesta quinta pra falar do Icasa, o Verdão do Cariri, que finalizou hoje os testes com aqueles 67 garotos aprovados na avaliação do dia 2 de setembro. Pelo menos do sub-13 ao sub-17, já que a diretoria, preferiu, e a comissão técnica também, avaliar melhor aqueles atletas que vão compor o sub-20 do ano que vem, ou seja, atletas até os 19 anos não foram aí dispensados hoje. Porém, cerca de 30 jogadores foram dispensados nesta tarde. O número exato não foi divulgado, mas foi isso, cerca de 30 jogadores, 30 garotos que estavam ali tentando a sorte foram dispensados, mas quem sabe podem voltar em outra oportunidade fazer uma nova peneira para compor as categorias de base da equipe icasiana. O fato é, como amanhã é feriado em Juazeiro do Norte, hoje foi realizado este último trabalho com os garotos, boa parte deles dispensados e alguns vão ser reavaliados logo após essa primeira rodada da Cariri Cup, competição que será iniciada na próxima semana, terça-feira, dia 19, e que o Icasa participa nas categorias sub-17 e sub-20. Lembrando, que esses garotos que foram aprovados nos testes ainda não vão fazer parte do grupo que vai disputar a Cariri Cup, obviamente. São aqueles jogadores que já estavam trabalhando já há alguns meses lá com o Rony Araújo e também com o Gil Cabral nessas categorias maiores, sub-17 e sub-20 da equipe icasiana. E os que passaram nos testes vão esperar mais um pouco, ver esses jogadores aí já em ação na próxima semana e logo na sequência vão ter a oportunidade de ser avaliados novamente pelos comandantes técnicos da base do Verdão, viu, Delton Sá? Primeiro, deixa eu fazer a pergunta. Pois não. Quem é que realiza a Cariri Cup? O Robson Palácio, conhece? A Cariri Cup é com K e com Y ou é com C mesmo? É KI. K-I-R-I-R-I. É sério isso?
Cariri Cup, KI. Não é KA, não? Não, K-A-R-I-R-E. Delto, pelo amor de Deus. Não, porque como Não, é ele porque usou você o diz Cup... K com Y. Não, K o com Y I. que eu digo é no final, pô. Porque É eu tô I perguntando assim, já que usou o Cup, né, que é uma língua estrangeira, o Cariri deveria ser americanizado também, né? Então é o Cariri com K, né? Cariri com K é outra coisa. Não, mas o Cariri da Cup, né, com K? É. Então, é isso que eu tô perguntando. É, Se- K-A-R-I-R-I, CUP, Por né? que é que o Cup. último I não é um Y? Pra ficar logo todo estiloso aí. Aí você pergunta ao Robson. Tá certo. Robson, por que que tu não botou logo um Y? Já que botou Cup, botou Cariri com K, bota logo um Y aí pra ficar logo todo... Não é não, que, ô Aloysio, você não acha não? É, poderia ser, Delton Sá. Isso é a falta do que pega. Olha o que ele vai prestar atenção, viu, JF? Não, Eu não vou nem só dizer pra- nada. É só pra descontrair. Mas, ô Aloysio, Sim. ali perto do CT, porque assim, eu continuo insistindo numa tese que se eu tivesse ali numa diretoria do ICASA, eu insistiria nessa questão de uma, digamos assim, de uma utilização de um espaço público que tem em frente ali, eu já disse isso naquela área que é em frente, de tentar, e aí de repente preparar, fazer um campinho ali, uma estrutura, para não perder essa garotada, tá entendendo? De criar um projeto de escolinha mais sólido, tá entendendo? Inclusive, eu não sei como é que se chama, mas tem uma associação dos fazendários aqui de Juazeiro do Norte, que um pouquinho acima do CT do ICASA, tem um campo gramado lá tal, que é um clube social do pessoal dos fazendários. Eu não sei, as FAC, a FAEC, né? FAEC, alguma coisa assim. Eu sinceramente, eu tô tentando lembrar aqui o nome, porque eu já tive lá uma, duas vezes, fui bater bola lá um tempo atrás, que o ICASA poderia criar umas parcerias aí e assim, reforçar essa história de escolinha. O ICASA, pela essa peneira, pela quantidade de atletas que procuraram, fica claro, na minha opinião, que se o ICASA fizer um trabalhozinho direitinho, arrumadinho, organizado, de uma escolinha que possa, crie uma expectativa e uma possibilidade do cara sair dessa escolinha para uma base, meu amigo, o que vai ter de garoto querendo estar nesse ICASA é um negócio assim impressionante. Eu acho que o ICASA tinha que pensar um pouco mais num projeto desse para frente, sabe, Luiz? Só tirando sua dúvida, é o FEC, viu, Delton? União dos Funcionários da Fazenda do Estado do Ceará. Rapaz, você é danado mesmo. Realmente ali pertinho do CT. É, né? isso. Muito bem, mas Delton, realmente é uma grande ideia, você já havia falado sobre esse assunto aqui no Vale Esportes e eu reforço que o ICASA precisa pensar de novo nessa ideia da escolinha, que deu tão certo no passado, né? Mas por conta da decadência do ICASA, acabou sendo descontinuado esse projeto. Quando o ICASA saiu das competições nacionais, a escolinha também foi descontinuada e poderia muito bem voltar nesse momento, afinal, a diretoria tem esse pensamento de trabalhar com a base, de investir, então por que não retomar esse projeto já a partir de 2024, ou até começar logo agora, né? Começar pensando alguma coisa, já que o ICASA pode ter uma renda fixa também a partir dessa escolinha, né? Não sei com relação ao espaço, até porque eu não saberia te dizer, Delton, quem são os proprietários daqueles terrenos ao lado. Talvez público. Até são Ali públicos, tem terreno né? público ali. Pronto, então seria um pouco mais fácil, talvez, né? O que o ICASA conseguisse. Mas, enfim, tem que ter um primeiro passo, tem que ter uma atitude da diretoria para isso ir para frente. Beleza, Aloysio Vilar, trazendo as informações do Verdão do Cariri. Mais algum detalhe que você queira colocar para os ouvintes, para os torcedores do Verdão do Cariri aqui no nosso programa, Aloysio? Você tem alguma pergunta, meu filho? Destacar todo mundo. Não, tô bem satisfeito. Olha Todo aí. mundo tá se perguntando sobre os milhões da CBF, né? Afinal, esse assunto Aloysio. reinou aqui no Vale Esportes essa semana, a gente falou bastante, mas a gente não tem ainda uma resposta concreta da diretoria com relação aos próximos passos. Ontem nós trouxemos aqui, né, a fala do presidente Aloysio, que ele estava aí ainda aguardando o Mauro Carmelho, presidente da federação, que faria esse intermédio com a CBF para que o ICASA pudesse ter novamente um contato lá com o pessoal do Rio de Janeiro. E o que a gente pode informar hoje para o torcedor, Delton Sé, é que o presidente Aloysio Gregório não vai se manifestar
por enquanto, com relação a esse assunto, tá bom? Então ele prefere se manter aí em silêncio, manter-se no sigilo, pelo menos nesses próximos dias, para que algumas situações internas, segundo ele, sejam resolvidas e aí sim ele possa se pronunciar sobre os próximos passos do Icasa e o que é que tem de concreto, né? O que é que tá acontecendo realmente, o que é que o Icasa pode contar no momento. Tá certo. Diga aí que Beleza? se manifeste antes do próximo jogo do Brasil. Tem que ser, né? Porque Quando será o próximo jogo? o Brasil joga dia 12 de outubro, lá em Cuiabá. Nós vamos estar por lá. E aí, se não tiver nenhuma posição, vamos ver se o homem fala de novo. Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele. Se ele diz Vai pra alguma cima coisa. dele. Eu acho que nós teremos novidades não partindo da CBF, mas de outro local, viu? Será, Delton? Vamos ter novidade. Tomara, né? Teve uma abelhinha que pousou aqui O besouro mangangá passou por no aí. meu ouvido. Eu acho que nós teremos uma novidade antes do final do mês, viu? E que seja novidade boa. Aguarde. Temos 2 Aguarde. semanas, então. Tomara que seja novidade boa, porque de notícia ruim a gente não aguenta mais não, viu? Tá certo. As lapadas tão grandes, ninguém aguenta mais apanhar, não. Tá bom, João Filho. Você já vai, Luiz? Ou se você quiser, eu fico aqui. Não, você quer participar do palpitômetro, que ontem só deu João Filho, né? Que tu sabe. A Luiz também. Ontem eu a Luiz acertei acertou no os três, dois. viu? A Luiz acertou os dois. Não. 3. Eu acertei o da Série D também, que ninguém falou empate. Acertou o empate do Ferroviário, foi? Acertei. Então a Luiz foi melhor do que a minha pessoa. A Luiz botou no foi o Flamengo, macho. Né, não? A Luiz botou. Ó, a Luiz Rapaz, eu botou. tenho impressão que o Luiz botou O foi Luiz Flamengo. errou o do Inter. Ele botou São Paulo. Oxi. Ele tá piscando o olho pra mim, Luiz, mas tudo bem, viu? Deixa de. Eu sei. Eu tô ligado, André. Ah, Luiz, pois você fique na linha, Tá bom, mas tô cuidado aqui. com o trem do ferroviário. Tá Viu? com tudo. Ó, né? o Tá Ailton passando Alencar. o trem. O Ailton Alencar tá vendo a gente lá no nosso canal do YouTube. O Brito Júnior tá mandando um abraço pra todos nós. Um abraço O pra ele Messias também. Souza, pra toda a galera também, lá do Triângulo. Juazeiro e Cariri em Destaque Oficial, que é um canal do Alfredo YouTube. Benício. Tá mandando boa noite pra todos nós, certo? Também pro Alfredo Benício. O Gilberto Cláudio, um abraço pra todos que fazem o Timaço Tavalho. Tony Silva. O Tony Augusto, ele tá mandando boa noite pra toda a galera. Eu fiquei feliz ontem porque teve um cidadão do Piauí, rapaz, Gravou áudio, né? que mandou um áudio pro nosso amigo Adalberto Amorim, aqui no programa de esportes. E ele disse que, vendo a cobertura do jogo da Seleção Brasileira, viu a nossa pergunta, as nossas intervenções nas nossas coletivas da Seleção Brasileira. E o cara passou a ouvir a Rádio Vale FM e disse que adorou a nossa programação, o pessoal do Piauí. A partir da nossa participação na cobertura da Seleção Brasileira, a gente acabou ganhando um ouvinte pela internet. Eu só não sei o nome dele, depois pedi ao meu amigo Adalberto Amorim, foi quem recebeu a mensagem do cidadão. Lá do Piauí, é professor inclusive, lá no Piauí. E ele passou a ser nosso ouvinte, está toda noite ligado aqui no Vale Esporte, na programação. Teu nome, da você Vale lembra FM. do nome dele? É, hein? André? Ah, o nome da cidade tem aí na mensagem. Agora. Como é? Elosbão Veloso. Ele é o nome da professor, cidade. é É professor lá em. Elosban Veloso. Lá no Piauí, rapaz. Então, um abraço pra galera. Agora, João Filho. Vamos deixar o André também pra participar dos palpites? Tá, Ele participou ontem. fica aí, né? Agora não, André, rapaz. só no finalzinho. Daqui a Pode pouquinho, ficar aí. André. Relaxa. Fica aí, André. Ontem Relaxa deu aí. certo, não. Relaxa aí que seu Flamengo ontem não deu, não. Agora eu tava olhando aqui a minha imagem aqui. Né, um abraço do nosso amigo Daniel que chegou, o Jade Guga tá aqui. Eu tô olhando meu cabelo aqui, parece que eu tô de peruca. Que negócio feio da bexiga é isso? Não é peruca, né? Ó, não sai não o cabelo não, tô Eu puxando tentei aqui. pentear o meu quando Mas saí de casa, sai, mas não deu certo. Rapaz, eu tenho que ir num cabeleireiro, cara. Tem alguém que faça um precinho mais em conta aí? Pra eu cortar esse cabelo. Tá uma manjuba aqui danada. Maridão. Olha, bicho, tá Geral. parecendo, eu tô olhando daqui, rapaz, tá parecendo aquelas perucas que bota. Lembra que Zacarias usava? Vai lá e dá no salão. Zacarias, passa o geral. aí ele botava bufo. Lembra não do Zacarias? Sim, Zacarias dos Trapalhões, sim. A minha peruca tá igual a dele, rapaz. Olha, e Marcos do Icasa tá mandando abraço pra gente também. Vamos pro Boi do Menino, que já o Anderson Luiz quer falar do Guarani. Já o Guarani será destaque aqui no Vale Esporte. Aqui ou aqui? Não, no ao vivo nós não terminamos, João Muito Filho. bem, tá certo então. Nós vamos falar, sabe de quem agora, João Fale. Filho? Da Foch. Fala da Quer Foch. comprar um smartphone, iPhone, vai na Foch, do meu amigo Erlim. Tem no Crato, tem em Juazeiro, tem lá na Padre Cisco Santa Luzia, tem na São Pedro com Seminário, tem no Cariri Shopping, certo? É a Fox do meu amigo Erlim.
Deu problema no seu celular, André? Pode levar lá na Fox, meu amigo Erlinho. Se não tiver mais gente, vai lá que ele tem pra vender também. E o homem tá danado, que ele tá parcelando aí 10 vezes no cartão de crédito, meu amigo Erlinho, lá da Fox. Bom, você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro do Norte irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Tô ligado. Então você não vai perder essa oportunidade aí de trabalho, enriquecer o seu currículo e aumentar as suas chances de ser admitido fazendo os cursos livres de qualificação profissional do ESC Cursos, meu querido Delton Sá. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros você vai encontrar no site do ESC para o preço que cabe no seu bolso. Acesse agora www.esccursos.com.br. Mais informações, você pode ligar 3571-3487, WhatsApp do ESC 99982-2476. Eu vou ganhar o da esposa pra ver se eu só pago o meu, viu? André, que horas Zé entra no palco amanhã lá no Crato? Boa noite. Amanhã tem no Crato. Boa noite. Lá no Tênis Clube. Vale amanhã por volta de 1 da manhã. Então o cara começa vendo lá Banda Arquivo, Antônio Marcos. Antônio Marcos, tem Banda Arquivo em seguida e depois a apresentação. Zé. Lá no Cratinho de Açúcar amanhã. Aí Juazeiro do Norte, qual é a ordem no sábado? Avelino do Acordeon. Eita, acaba bom, viu, Avelino? Viu? Avelino é bom. Aí depois. The Ross, que é a banda do Reginaldo Ross. Que eu disse ainda há pouco. Depois. Zezo. Lá no clube. Beleza. Ganhou o ingresso? 2. Eita, não foi 2. Eita, já não vou pagar amanhã. João Filho. Amanhã não, sábado aí. 2 ingressos aí, ó. Tem amanhã Zé no Crato e tem Zé em Juazeiro no sábado. E ontem eu tava do lado lá do Tênis Clube, que eu fui lá conhecer lá a Curato lá, cervejaria lá do Crato, viu? E mandar um abraço pro Regilane Ferreira, tá vendo a gente também no canal. Foi pra lá do Crato ontem? Eu tava no Cratinho de Açúcar. Muito bem. E hoje vai pra onde? Hoje? Sim. Hoje é pro Juazeiro mesmo, ou então ir lá na do Porto, lá no em Barbalha, a choperia lá a cervejaria lá do Crato. Olha ali de Barbalha. Ficou com vontade, não foi? Oi? Ficou com vontade. Claro. No pude meu dia, Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Praça de Heraldo Castelo 320, telefone WhatsApp 998125851. Aliás, mandar um abraço pro Marcelão da Engazeiras. Tá com meu amigo Milton tá por aí, a gauchada todinha vai lá pro show de Zezo. Marcelão, o André tá tentando uma solução pra você aí boa, viu, Marcelão? Fica peixe que depois eu ligo pra você. Viu, Marcelão? Meu amigo Marcelo da Engazeira tá doido pra ir pra Zezo, Marcelão. Vai dar certo, viu, Marcelo? A rocha, João Filho, vamos pro boi. Bom, deixa-me falar também aqui no Timaço que estamos ao vivo pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também pelo canal do Timaço. O oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Pode confirmar o seu pedido pelo 98842-9514. Agora eu quero falar da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. A gente fala também do Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros aqui de Juazeiro do Norte, onde é oferecido uma diversidade de esportes, como futsal, futebol, skate, basquete, entre outros, onde é desenvolvido torneios integrando cada vez mais o jovem às boas práticas, os núcleos de atendimento às bases do bairro Frei Damião, segundas e quartas das 18h30 às 9 horas da noite, no bairro Horto, terças e quintas das 14 às 17 horas, no bairro João Cabral, terças e quintas das 18h30 até às 9 horas da noite. O Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo nosso querido Jackson Pilha. Você quer conhecer o nosso projeto, como participar ou até mesmo fortalecer cada vez mais? Você nos encontra nas redes sociais do @Juazeiro Bom de Bola. Agora a Farmácia Fernandes tem 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Atendimento especializado para você e medicamentos. Quando você tá com algum probleminha de saúde, que já vai pra Farmácia Fernandes comprar o medicamento, você já começa a melhorar antes mesmo de fazer uso do medicamento, que só chegando lá, já o ambiente é tão bom, que você já começa a se recuperar. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. A gente fala também aqui no Timaço da Vale de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12, você pode fazer o seu pedido e receber também na sua casa, 988380548. Agora, João
Filho, eu quero falar da Ares Motos, é uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, meu amigo. Se você tá querendo comprar sua moto Honda Zero, seminova, você já sabe pra onde é que você vai, meu amigo. Você vai pra Ares Motos, a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Rapaz, que torresmo é esse, meu amigo? Que isso, rapaz? Meu amigo, olha só esse torresmo aqui, Anderson Luiz. Sensacional. Caramba, rapaz. Aí é brincadeira. Faz isso não, Luiz. O nome disso é covardia, rapaz. Olha aí, André. Luiz Gaúcho mandando pra mim. Olha o torresmo, André. Rapaz, quinta-feira, véspera de feriado. Com a cerveja lá. Com a cerveja. Isso é covardia. Eu quero falar agora, sabe de quem, João Filho? De quem, Delton Da Sá? Madeireira Beira Rio. Madeiras direto do Pará. E tem oferta pra você na Madeireira Beira Rio. Meu amigo Tiagão preparou, meu amigo, é tanta oferta pra você que vai colocar piso na sua casa. Tem piso a partir de R$21,70 pra você na Madeireira Beira Rio. Tem cerâmica pra você colocar lá naquele ambiente, na parede lá de R$24,90. Tem caixa d'água de 1.000 litros da Forte Def 355. Tem bacia com caixa acoplada da Celite 3,6 litros, R$295,90. E tem muito mais pra você lá na Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará, rodovia Juazeiro Barbalha. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa. Tem pra você cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, aqui na cidade de Juazeiro, com WhatsApp para mais informações 998125851. Rapaz, o cara me chamou aqui de babão do cliente nosso, mas é verdade, homem. A informação que eu dei do cliente aqui. Tu acha que o cabo botou pra quê, rapaz? Me chamou de babão aqui. Mas, faça isso não, é porque o produto do cabo é bom mesmo, rapaz. O bicho é bom, eu garanto. Vai lá, compre. Se não der, se não resolver, você me liga de volta e eu não falo mais. Se o produto do cliente não for bom. Aí é demais. Tu viu, João Filho? Se não for bom, pode ter certeza. Agora eu quero falar, sabe de quem? Da Dourado Joias. Meu amigo, você tá pensando em ganhar dinheiro, vai pra Dourado Joias, que lá, meu amigo, você tem os melhores equipamentos no banho da sua mercadoria. Se você já quiser as suas semijoias prontas, lá você tem. Se você quiser vender aquela sua mercadoria desplacada, lá tem. É só você ir lá na Dourados, Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, @Dourado Joias com 2 S's no final. O senhor já falou da Madeireira Beira Rio, já? Já, eu quero falar da Casa Com. Pois fala da Casa Com. É sua, lá na rua Dr. Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Na Casa Com tem novidade pra você que tá construindo, pra você que tá reformando. Tem produtos de qualidade, na parte elétrica, no hidráulico, pra você. Tem tudo. Lá na Casa Com. Casa Com. A sua casa é sua. Na hora de construir, parcelamento facilitado, entrega rápida, tudo isso pra você na Casa Com, na Lagoa Seca. Bom, são 18h49 em Juazeiro, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui na cidade, para toda a região do Cariri. Vamos com o Anderson Luiz? Rapaz, o Anderson tá doido pra falar. Vai trazer informações pra gente do Guarani de Juazeiro. Boa noite pra você, Anderson. Grande abraço. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, falar do Rubro Negro Juazeirense, que hoje recebeu a prestação de contas do ex-presidente da equipe, que era o Suarez. O Suarez entregou hoje a sua prestação de contas para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo já recebeu, de fato, e está fazendo algumas análises. E o que mais chamou a atenção nessa prestação de contas são dois detalhes. É um déficit, eu posso dizer assim, de mais de 50 mil reais, que o Suarez tirou do bolso, eu posso até dizer assim, como ele era o presidente, ele é o responsável... Quanto é? De mais de 53 mil reais para participar, no caso do Campeonato Cearense, e de cerca de 79.500 reais, cerca de 80 mil reais, que foi gasto com os jogadores, com pacotes de jogadores para o Campeonato Cearense. O que o Conselho acha estranho nesse fato é que o que foi alegado na época é que todos esses jogadores eram jogadores empresários e que o Guarani não teria custo. Então o Guarani gastou cerca de 79.500 reais com esses jogadores durante o Campeonato Cearense, que na opinião do Conselho dava para ter contratado um time de melhor qualidade para essa competição. Então esses dois detalhes me chamou bastante atenção nessa prestação de contas do Suarez,
esse débito, posso dizer assim, que ficou do Guarani, de R$53 mil, que ele tirou do bolso, e esse valor de R$79.500 de contratação de atletas, mas não só de atletas, tem a comissão técnica, tem as pessoas que trabalharam, mas o que chamou mais a atenção dos conselheiros foi essa situação desse contrato. Na verdade foi feito um pacote com os atletas, não foi feito um contrato mensal, mas o que foi alegado pela diretoria era que o acordo era que esses jogadores viriam sem nenhum tipo de ônus para o Guarani não teria que pagar esses jogadores, e agora na prestação de conta apareceu esses valores do rubro-negro. Quanto é o valor total? R$79.500. De déficit. Não, de déficit é cerca de 53 mil. Certo. 79 mil é a folha. Posso dizer assim, a folha. Foi a folha. A folha certo. não foi a despesa total. Aí entre a arrecadação e o que se gastou, o Guarani estaria num déficit de 57 mil com o Soares. 53 mil reais. 53 mil com o Soares. Com o Soares, justamente. Eu imaginei, eu até coloquei isso quando pediram a prestação de contas. Como o Guarani não tinha fonte de receita, né? Eram alguns poucos patrocinadores, né? O Guarani teria muito a mostrar que gastou do que recebeu. Teve cota o Fares Lopes de federação? Não teve, né? Teve? 112 mil os times da receberam. Fares Lopes? Não, da Fares Lopes não, do Campeonato Cearense da primeira divisão. Certo. Mas essa daí não é da Fares Lopes? Não, aqui é do Campeonato Cearense da primeira divisão. E não tá a Fares Lopes? Não tá a Fares Lopes. É só do Cearense? Sim. Ah, então esse é só do Cearense. Somente o Cearense. Essa prestação de contas que foi solicitada pelo Conselho Deliberativo, no caso do Leão do Mercado. E aí foi entregue hoje pelo Soares. Eu pensei que a prestação de contas era da Fares Lopes, então ainda é do Cearense. Sim. E ainda vai ter da Fares Lopes. Sim. Entendi. Sim, essa é a primeira informação que a gente tem, que ele entregou essa prestação de contas, contando com esses dois detalhes: esse débito de 53 mil e essa folha de pagamento, no qual, segundo o Conselho Deliberativo, acho estranho. Mas por que não teria essa folha de pagamento? Porque, assim, o que foi acordado, segundo as informações, é que todos esses jogadores seriam pagos por empresários e não pelo Guarani. Sim, todos esses jogadores que vieram seriam quitados por empresários. Com exceção, lógico, da comissão técnica, que era o Edilson, o pessoal que fazia parte do dia a dia, que trabalhava aqui, esse pessoal aí, de fato, queria pagar o Guarani. Mas os jogadores que vieram vestir a camisa do Guarani nesse campeonato cearense da primeira divisão, seriam todos pagos pelo empresário. Mas peraí, o Guarani não montou um time, depois desmanchou e fez outro? 2 times empresários. Era. Não, um era de empresário seu primeiro, que deu aquele rebuliço todo, mandaram embora. E o segundo era do Picuiense. Ah, então, mas não era de empresário, foi um time que mandou jogadores. Mas aí era o empresário do Picuiense, que tem esse time já pronto e que bancaria o time. E o Guarani não gastaria nada? Não gastaria nada. Segundo a informação do próprio conselho, que foi repassado pro conselho, em relação a essa situação financeira. Estranho, né? Justamente. E o Guarani não ter nenhuma despesa com folha, com jogador? Seria a despesa só de dia a dia. Não, porque assim, primeiro que eu acho assim, não vieram todos os jogadores de lá, porque veio um pacote de alguns jogadores. O elenco tem 20 e poucos jogadores. Você não trouxe todos os jogadores nessa condição, né? Vieram jogadores antes do pacote, jogadores que ficaram, que permaneceram, que não eram do empresário. Porque o Guarani não tirou 30 jogadores e recebeu mais 30. O Guarani mandou 12, 13 embora, recebeu mais 12, 13. Certo, agora com um detalhe, o Soares vai querer receber esse investimento do clube, né? Aí, não sei. É questões internas, confesso a você que não sei qual o Soares gastou. Ele foi tirado dele as funções de continuar como presidente, porque o seu mandato estava em andamento. O Conselho Deliberativo o destituiu do cargo. Então eu acredito que ele deve buscar receber do clube alguma compensação diante desse investimento que ele apresentou como prestação de contas. Né? Tem que ver alguns detalhes, porque, por exemplo, isso até indaguei, algumas das pessoas que me passaram essa informação é que a pessoa alegou que diz que mesmo a pessoa fazendo investimento no próprio bolso, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. E esses gastos não passaram pelo Conselho Deliberativo, pela Assembleia Geral do Conselho Deliberativo. E não passaram pelo Conselho Deliberativo. Aí então, o assunto é mais delicado. Sinceramente, eu não quero não vou meter minha colher nessa história. Mas Conselho Deliberativo, ele precisa ser consultado se o clube for fazer um empréstimo, se o clube for fazer um financiamento, for fazer alguma coisa. Mas as contratações de jogadores não dizem respeito a Conselho Deliberativo. Não, mas no caso do... Não, peraí. Entendi. Não, entenda.
eu sou presidente do clube e vou contratar e montar um time, é uma situação minha. Uma situação que, administrativa. Desculpa te interromper, não diz respeito a conselho. Quer dizer, eu vou contratar um jogador, tenho que perguntar, conselho, eu posso ou não posso contratar? Mas a questão essa questão de colocar dinheiro no clube, não nós tivemos se o empresário não pagou e o Guarani teve que pagar, o Guarani é responsável pelo jogador, ele jogou? Sim, mas o que acontece, a minha pergunta foi em relação a dinheiro, não a contratação. Se a pessoa tem o seu próprio dinheiro e quiser colocar, investir no clube, tem que passar pelo conselho, foi a informação que foi me passada, entendeu? Não é em relação à contratação, a pedir que o conselho passe a contratação, não. Se eu tenho, por exemplo, eu sou hoje presidente executiva do clube e eu vou gastar 10 mil reais... Deixa eu te dizer, quantas pessoas no Guarani não botaram dinheiro para quando receber, pegar de volta? Todos os presidentes. Então pronto, todos. A mesma coisa. Sem exceção. Não tem diferença. Não há, olha, uma coisa é você ter o problema do que aconteceu, do que tá acontecendo, é uma história. Agora, administrativamente, todo mundo que passou por lá, que botou... Não só o presidente, como Abnegar. Então assim, se botou, pôde tirar. Eu não sei se o Guarani pode pagar. Sim. Aí é outra história. É outra história, né? Não, tinha que consultar. Não, o cara tinha que fazer o time jogar. O time tá no déficit. Ficou no vermelho. Se um dia o Guarani puder pagar, o cara tem um direito. Se não puder, bom, ele botou porque quis. Aí tudo bem. Você foi porque quis. Agora, porque outros podiam, hoje não pode, não tem isso. Você tá administrando o clube, o que não pode é o Guarani chegar ali e vai num banco para pedir um dinheiro emprestado para disputar um campeonato e o conselho não aprovar. Aí é ilegal. Sim. Uma situação que aconteceu, o Paulo Nobre no Palmeiras. O Paulo Nobre assumiu o clube e botou dinheiro do próprio bolso. Chamou o conselho e disse, vou bancar, vamos anotar tudinho aqui, quando for no final que é dia de folga. Mas tá aí na situação, ele chamou o conselho e disse. Não, nesse caso eu concordo, foi pra sanar o clube, né? Nesse caso não é pra sanar, é pro clube continuar. Quantas administrações não passam no clube e quando sai deixa o clube endividado? Não é assim? Quantas administrações do próprio Guarani o cara entrou e teve déficit? Infelizmente é assim que funciona. Quando não dá pra, quando não dá certo é igual o comércio. O que eu acredito que sinceramente pode acontecer, pelo fato dele ter sido destituído do cargo, ele vai querer buscar alguma compensação diante do que ele apresentou. Mas aí nesse caso, ele tinha que ter o quê? Uma confissão de dívida, alguma coisa. Sim. E ele mesmo é o presidente, não tem confissão. Como é que ele vai fazer uma confissão de dívida pra ele, né? Nesse caso, o que eu só tô querendo dizer não é que o Guarani não tem o dinheiro para pagar, isso é certo. Certo, isso é certo. É fato. Em fato, o Guarani não tem dinheiro para pagar, né? Para pagar, para devolver o dinheiro a Soares. Aí eu concordo, Soares vai ter que ficar ali esperando, o dia que o Guarani aparecer dinheiro for sobrando, vai pagando o cara. Tá entendendo? Aí eu concordo, mas ninguém mandou você gastar de seu bolso, ninguém mandou, tá entendendo? Pra gente devolver. Aí eu concordo, tudo bem, mas contrair a dívida, contratar, fazer aquelas todas, aí é uma autonomia da executiva. Como, por exemplo, o Zé Ivan vai assumir, quando assumir, ele vai ter que fazer os contratos, contratar jogador, vai ter que criar despesa, vai ter que tentar a receita, não conseguiu a receita, vai ficar o preju. Vai ser sempre assim, quando você não arrecadar o que é necessário para fazer o time tocar para frente. Infelizmente, é o quadro. Agora, devolver aí é outra história, se o time tiver dinheiro. Até porque hoje até existem várias responsabilidades, a Lei Rei Pelé. E outra coisa, o Guarani tá começando a se preocupar, sabe com o que é? Com causas que estão chegando, meu amigo. Inúmeras. E o Guarani precisa se preocupar mesmo com isso. Aí isso aí é prioridade, meu amigo, de trabalhar hoje, de tentar, né, enfim, evitar que o Guarani de repente se encontre numa situação que está o Icasa hoje, sem poder receber nada, sem poder trabalhar, meu amigo. É difícil, é complicado. O Guarani tá longe de ser o Icasa, mas vive uma situação não tão fácil. Precisa ser resolvido. Não é confortável, né? Não é confortável e precisa ser resolvido o mais rápido possível para que não vire uma bola de neve gigantesca. Então, de fato, o pessoal tá trabalhando. Hoje recebeu essa prestação de contas, mas seguem trabalhando, seguem esperando a eleição do próximo dia 18 para aí sim começar a organizar a casa mesmo. E esse ditado do mais rápido possível, a gente sabe que não vai ter tanta rapidez porque são muitos problemas, né? Vai tentar... Mas aí, tem tempo. Mas assim, ó, tem que ir devagar também, tá aí resolvendo. Ficar atento a esses processos, não deixar correr nada à revelia, buscar se defender. Vai ser inevitável acontecer isso, tá entendendo? Trabalhar agora. O que ficar para trás agora vai tentar resolver, tem que pensar agora para frente. O Guarani tem que olhar para frente. O Guarani tem que focar agora no futuro. Tá entendendo? É de buscar parceria, é de criar arrecadação, é de aproximar o Guarani
para montar uma estrutura boa para a segunda divisão do ano que vem, tá certo? O que ficou para trás vai resolvendo com o tempo, tá entendendo? Vai resolvendo com o tempo, vai devagar resolvendo, mas o Guarani hoje precisa olhar para frente e pensar no seu futuro. Seguem essas reuniões internas para definir alguns detalhes. Em breve a diretoria deve vir aqui ao Vale Sport conversar conosco, explicar mais detalhes do que estão fazendo, o que estão conversando no bastidor. A gente sabe muito pouco, posso até dizer assim, Delton, sabe? E é melhor que eles vá dos trabalhos, sim. Resolvendo devagar, soltando uma coisinha daqui e acolá. É importante que esse trabalho eles possam fazer sem pressão, tá entendendo? Cuidando ali mesmo. A gente ali esperneando, pedindo uma noticiazinha outra aqui, devagar eles vão molhando o bico da gente, tá entendendo? Vão trabalhando. O importante realmente é trabalhar, tá entendendo? Mostrar resultado na prática, certo? E não se incomodar com pressão de pergunta, de buscando resposta, não. Faz o trabalho lá tranquilo, o importante é que o resultado venha desse trabalho. Que segue unido, o grupo pessoal que tá à frente do Guarani segue nesse trabalho, segue unido, mas tudo vai mudar mesmo, vai ser uma engrenagem, vai ser um volume maior de trabalho logo após as eleições do dia 18. Hoje eu posso dizer assim, o Guarani vive mais um momento de fazer levantamento, de pegar relatórios, saber o que é que tá acontecendo interno, para depois do dia 18 começar a pegar a mão na massa de fato. Isso é importante, que eu quero saber o pote que vai segurar, né? É verdade, segurar, né? Delton Sá, muito obrigado ao Anderson Luiz. A bola já tá rolando para Fortaleza e Corinthians, né? Santos e Cruzeiro. Mas antes, eu falo da Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos aí de solados, os solados Anabela, os solados blocos, os solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Pois é, Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp 98554193. Mandar um abraço pro Denis, que é motorista lá da Via Metro, o amigo Pelado, tá lá no ônibus com ele. Um abraço pra Tico Defunto, de Assis da Comatel. Sim. E o Camburão dos Pastéis, meu amigo Silva Neto, tá lá em Barbalha, o homem da Polícia Militar, da Segurança, tá ouvindo a gente também. Quem tá também ouvindo a gente, meu amigo Manel, da Ótica Legacy. Não, agora é Casa dos Elojoeiros, voltou a ser Casa dos Elojoeiros. Maravilha, um abraço pro Manuel. Francisco, grande Francisco, tá também acompanhando aqui nosso o amigo Vale Esporte do Timaço da Vale FM. Nosso amigo Edivan, Luizinho, nosso amigo Tico da Buchada, Deltsac, vai estar realizando um bingo beneficente, o valor de R$20, valor da cartela. Primeiro prêmio R$250, o segundo prêmio R$250, lá na Rua Maria Aurora 346, no bairro Triângulo, no próximo dia 17, próximo domingo, o início das 9 da manhã, e o sorteio será às 4 da tarde. Só procurar o nosso amigo Tico para adquirir a sua cartela, participar do bingo beneficente. Cheque quem manda, João Filho. Vamos aqui. Cadê o câmera? Já tá por aí? Ao vivo Tá gravado, ele tá voltando então lá O Luca Alves me mandou um áudio pra ele, pro Quilma, eu não vou botar agora não. O Luca Alves mandou um áudio pra Quilma de Campos, que é fã dele. Sim. Então não vou botar hoje, vou deixar pra segunda-feira, porque eu quero que ele escute a mensagem do meu amigo Luquinha. Viu? Pode ser. Mas amanhã eu não tô aqui. O Alisson tá dizendo que amanhã tem programa, mas amanhã eu não tô aqui. Você pode mandar Viu? Não, eu quero botar ao vivo quando ele for participar. Solta o Quilma de Campos, Anderson, ô João Filho, bota aí. Um abraço, amigos do Timaço, chegando com as novidades desta quinta-feira aqui no Timaço da Vale FM. Daqui a pouco a bola rola na capital, em Fortaleza e Corinthians. Jogo agora, das 19 horas. E o Leão vai a campo com João Ricardo, Tinga, Brites, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Guilherme ou Machuca, Marinho e Lucero, técnico Juan Pablo Voivoda. O jogo de hoje, quinta-feira, é válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Não é ainda pela Dona Sul-Americana. O time do Ceará estuda levar jogos para o PV. Primeiro pela pressão, segundo pela manutenção. O Castelão vai passar por manutenção periodicamente, até que o gramado volte a ser o que era. E o time do Ferroviário, hein? O Ferrão querido jogou, venceu não, empatou com a Ferroviária num jogão de bola e agora empurra a decisão para este sábado. Quem vencer leva, em caso de empate, pênaltis. Ferroviário ontem meteu 2 bilaços na trave, um Thiaguinho no pé da Cajarana, outra do Ciel, lá no travessão que está balançando até agora.
Bom, aí nós perguntamos ao técnico Paulinho Kobayashi o que é que ele esperava ou espera do jogo de sábado, a melhor campanha, de novo a Ferroviária de Araraquara e o Ferroviário precisando vencer para ser campeão, hein, Paulinho? Bom, é o que nós fizemos nos outros jogos, né? Não podemos mudar, não podemos deixar de jogar da maneira que nós jogamos. Nós temos o apoio do torcedor. O torcedor tem nos apoiado bastante, o torcedor tem nos ajudado. Então, esse é um dos fatores que tem feito com que os atletas cresçam até mesmo dentro de casa. Então, nós temos que aproveitar esse fator casa, já que nós conseguimos aí em toda a competição aí bons jogos, vitórias dentro de casa. É uma oportunidade que nós temos, mas isso daí não é a certeza de ser campeão. Palavras do técnico Paulinho Kobayashi, a reportagem do Timaço da Vale FM. O Ferrão encontra-se agora voando de Campinas para Brasília. Em Brasília, uma conexão rápida para Fortaleza. Previsão de chegada em Fortaleza, a capital cearense, às 23h30. Beleza? Um abraço, amigos do Timaço. Ô, João Filho, atenção, hein, amigos do Timaço. Breve eu estarei publicando no Instagram uma foto de João Filho com a camisa do Corinthians, quando ele era menino. Essa é uma bomba. Um abraço, Kilmer de Campos, para o Timaço da Vale FM. João Filho, conta essa história aí, João Filho. Eu desconheço essa história, eu desconheço. Bora, fecha o boi aí que a gente tem que botar o pau. Vamos lá, deixa eu me falar. Aqui é o seguinte, você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro do Norte irá abrir até 3.000 vagas, novas vagas de emprego? Pois é, não perca esta grande oportunidade de trabalho. Você pode enriquecer o seu currículo, aumentar as suas chances aí de ser admitido, fazendo cursos livres de qualificação profissional do ESC Cursos. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros que você só encontra no site do ESC por um preço que cabe no seu bolso. Mais informações, www.esccursos.com.br. Mais informações você pode ligar no ESC 3571-3487 ou pelo WhatsApp do ESC 99982-2476. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, João Filho. É maravilhoso, churrascaria Mão de Vaca é uma delícia. E por aqui já faz tudo, Delsa. Já? Já. E agora o que é que nós temos? O André pipocou, foi embora para não participar do palpitão. Delton Sá, a bola tá rolando para Fortaleza e Corinthians. Anderson tá que chega pra cá, Anderson. Vai pra lá, Anderson Luiz. Vamos, Arrocha. Ô, Luiz. Aí com ele. Substitui Marco Valete. Você tá na cadeira do Marco Valete. Sim. Bora, vai, começa. Luiz. Oi. Luiz, quem ganha? Fortaleza ou Corinthians? Corinthians. Muito bem. Anderson Luiz, quem ganha esse jogo? Fortaleza ou Corinthians? Empate, meu filho. Aonde é o jogo? Lá em Fortaleza, lá no Castelão. Quem ganha o jogo, Delton Sá? Fortaleza. Muito bem. Na minha modesta opinião... Lá vem. Rapaz. Meu amigo Tico, que me perdoe. Agora, né? Agora. Eu quero ver daqui a pouco. Eu quero ver daqui a pouco. Pra mim, o Fortaleza vai ganhar o jogo. Eu quero ver depois sair do ar. Delton Sá, Santos e Cruzeiro. Eu quero ver. Não, eu quero ver depois a mensagem. Santos e Cruzeiro? Sim. Rapaz, a draga tá tão ruim lá no Santos. Que eu acho que vai dar empate esse jogo. Anderson Luiz, quem ganha esse jogo? Santos ou Cruzeiro? Tá com a cara de empate hoje, viu, João Filho, esse jogo aí. Luiz Vilar, Santos ou Cruzeiro? Vai dar Cruzeiro, JF. Acho que o Santos vai ganhar esse jogo. Mas, rapaz, tu tá... Aí é do contra mesmo. Em homenagem ao meu amigo Fabiano Rodrigues, rapaz. Tá certo. A bola vai rolar também, Luiz Vilar, pra Coritiba e Bahia. Empate. Anderson Luiz, quem ganha esse jogo? Coritiba ou Bahia? Coxa, João Filho. Ô, Delton Piero Sá, quem ganha essa partida? Eu acho que vai dar empate também. Hoje é a estreia do Rogério, né, no Bahia, Por isso mesmo vai dar empate. Eu acho que o Coritiba vai ganhar o jogo. Luiz Vilar, Bragantino e Grêmio. Ixi, Maria. Grêmio, JF. Quem ganha esse jogo, Anderson Luiz? Bragantino ou Grêmio? Vou com o relator, Grêmio. E aí, Delton Sá? Rapaz, só dá Grêmio, homem. Rapaz, pra mim dá Bragantino. Bragantino vai ganhar o jogo pra mim. Começou, cara. Pra mim, o Marco não tá graças a Deus. Rapaz, mas deixou. Vambora, vamos. Eu tô doido pra ir. Vambora, um abraço a todos, a gente volta amanhã. Tchau, Luiz. 18 horas tem o Vale Esportes amanhã no feriado. Valeu, gente, um abraço pra todo mundo, boa noite, saúde e paz. Vamos nessa, a gente volta a falar de futebol amanhã. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. 22%.